o Brasil é um país desigual, né? Enfim, qual é a principal razão? O número 1, primeira de todas, assim, que a gente precisava resolver, não por imediatismo, assim, mas assim, o maior causador da nossa desigualdade. Qual é? Olha, eu diria que a principal fonte da desigualdade é a primeira infância, né, os primeiros anos de vida. Então, assim, a gente tem aprendido cada vez mais que a desigualdade não começa no mercado de trabalho e também não começa na escola. Ela vem nos primeiros anos de vida, com a diferença de cuidados que as famílias disponibilizam aos seus filhos, que tem a ver com renda, mas não só com renda. Então, eu estou falando de crianças mais ricas tendo boa nutrição, sendo estimuladas, sendo sempre cuidadores, tendo brinquedos, um ambiente livre, um ambiente limpo, seguro. E crianças mais pobres, num caso extremo, tendo que lutar contra doenças contraídas por falta de saneamento básico, por lixo, sendo expostas a estresses da violência doméstica, às vezes, tendo uma habitação insalubre, difícil de brincar, às vezes não tendo ninguém para cuidar, estimular ela. E isso passa por esse debate passa por, enfim, políticas de transferência de renda é uma parte, para aliviar a pobreza, aliviar o estresse, mas tem um debate muito importante que é de creche, de políticas de primeira infância. O Rio Grande do Sul dá aula para o Brasil nesse sentido com o PIN, e agora existe também uma secretaria específica liderada pelo vice-governador Gabriel. Mas existe também um outro debate que eu acho que entra numa esfera cultural, que eu não sei muito bem para onde vai, né? Eu acho até que é um debate interessante para o eleitor, ou até para o ouvinte mais conservador. A gente tem visto cada vez mais que parece que a gente faz política social no Brasil para o tipo específico de família, que é a família da mãe solo. Então, não sei se está acontecendo alguma coisa, algum tipo de erosão de alguma cultura que a gente tinha. E esse é um domicílio muito vulnerável à pobreza, né? A mãe solo não consegue trabalhar, ela não tem ninguém para cuidar do filho. A falta de um genitor é a falta também de não só de geração de renda, mas de alguém para cuidar. Desculpa, falta de políticas para mãe solo. Não, é o contrário, né? O contrário. Estão fazendo políticas para... Eu acho que existe uma dimensão cultural aí que é um pouco difícil da gente entender, né? Assim, eu até entendo que alguém olhe para os mesmos dados que eu olho e fale, isso é a falta da família, isso é alguma coisa que mudou, isso é a cultura, é a propaganda, são as redes sociais, não sei. Mas, de fato, a gente tem visto uma vulnerabilidade muito grande nesse tipo de domicílio, né? Um domicílio com crianças, checado apenas com a mãe não consegue trabalhar, não tem ninguém para deixar. É claro que o Estado pode intervir por meio de política social, creche para ajudar a trabalhar, ajudar o filho a ser estimulado, mas eu acho que uma diferença importante que a gente vê entre famílias ricas e pobres tem a ver com a estrutura familiar, e eu não sei se renda é a única coisa. Talvez política pública consagradas como creche seja que a gente consegue fazer, mas eu entendo que o debate passe por uma questão mais ampla sobre a estrutura das famílias, não sei, eu acho que se conecta um pouco com o debate que vocês estavam trazendo sobre parte do eleitorado está atraído pela questão de igrejas, por pautas mais conservadoras, porque realmente é bem impressionante. A gente já tem, acho que, a maioria do público do Bolsa Família para a primeira infância sendo famílias com mãe solo. Tem uma vulnerabilidade muito grande desse público que, quando não tem, não quero dizer o pai, para não falar de um modelo de família heteronormativo, nem nada desse tipo, mas um só cuidador, um só genitor é bastante difícil. Eu diria que é quase impossível você prover, aliás, deixa onde as crianças, né? Faz o quê? E normalmente é mais de uma, daí o que acontece é uma criança cuidando da outra, a mãe precisando buscar renda para conseguir dar conta disso tudo. Só que aí eu me pergunto, Pedro, e as políticas que temos hoje são suficientes? A gente vai ter que fazer uma revisão do tipo de política pública para esse público específico, que é a maioria, né? Os lares brasileiros, em uma porção bastante considerável, são chefiados por mulheres, como tu disseste, mães solo, que não têm sequer rede de apoio, que não conseguem dar o mínimo de dignidade para a sua vida e para a vida das crianças. Não, legal, Kelly. Absolutamente a gente pode e deve fazer políticas públicas nesse sentido. A mais importante é a de creche, né? O Brasil avançou muito com a pré-escola, que são os 4 a 5 anos, mas creche a gente ainda está patinando. E uma coisa muito impressionante que os dados mostram é que creche no Brasil é uma coisa de rico, né? As famílias mais ricas, o quinto mais rico da população,
tem uma cobertura de creche que é quase o dobro da contraparte das famílias mais pobres. Tipicamente, acho que o estereótipo a gente imaginaria uma família rica deixando o filho em casa e a família mais pobre indo até a creche, mas não é isso que acontece. A família rica consegue, tem acesso a esse tipo de serviço, enquanto a família pobre às vezes não tem, porque ou o serviço não tem, ou não tem vaga, ou é muito longe. Tem toda a razão. gente vê que e é caro? É caro, mas às vezes quando é do Estado, às vezes não tem... Não tem vaga. Não tem vaga. Fala aqui no Porto Alegre é um absurdo. Não tem prioridade para... E é algo, né, Pedro, que as cidades podem fazer, né? É algo que as cidades podem fazer, as creches municipais, né? É algo que o prefeito... Exatamente, né? Esse é um tema municipal, né? Isso é muito interessante. E eu queria só salientar, para completar esse debate de primeira infância, que não é só por conta da geração de renda para a mãe, que isso é muito importante. A gente tem aprendido cada vez mais com os médicos, com os neurocientistas, que os primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do cérebro. Então, é por isso por tudo isso que essa questão é tão importante. O Pedro, sempre se falou muito... Agora se parou de falar um pouco sobre isso, porque a gente começa a ver problemas graves, já faz anos que a gente vê, mas o que eu quero dizer é que a partir dos anos 90, ali metade dos anos 90, né, Kelly, houve uma inegável inclusão social no Brasil muito poderosa, a estabilidade monetária, o fim da hiperinflação, a chamada universalização do ensino, né, especialmente da educação básica, enfim. Então, havia um momento de otimismo, inclusive, em torno do Brasil ali, a partir do governo Itamar, né, pode-se dizer, Fernando Henrique, enfim, de que as desigualdades fossem cada vez ser mais reduzidas aqui no nosso país. Acho que houve avanços, é inegável, mas na tua avaliação e pelas tuas pesquisas, para onde a gente precisa avançar agora? Quer dizer, tem muita gente que fala, por exemplo, sobre taxar grandes fortunas. Tem outras pessoas que falam sobre... Enfim, há uma série de possibilidades que está se colocando como se fossem grandes salvadoras dessa situação de grande abismo social que a gente ainda tem no Brasil. O que te parece que é o fundamental? É educação? O que é para a gente evoluir no que a gente ainda não conseguiu? Não, ótimo, você tem razão, a gente melhorou muito em relação à educação, né? O analfabetismo foi reduzido em 80%, anos de estudos a gente dobrou desde a Constituição de 88. Falta essa inclusão da primeira infância, da questão das creches, porque a gente vê que a economia do futuro ela parece cada vez mais moldada por habilidades não só cognitivas, mas habilidades não cognitivas, socioemocionais. Isso a gente aprende no início da vida, né? A base era no início da vida. Mas existe essa questão que está incompleta no nosso avanço em redução de desigualdades, que é a concentração de renda no topo, né? O Brasil concentra muita renda no que a gente chama que é o 1% mais rico, né? Os 2 milhões de brasileiros mais ricos. A gente fica em quinto lugar no mundo com o pior índice, né? Os países mais iguais que a gente nesse sentido seriam só o Catar, aquele país onde foi a Copa, na última Copa, e alguns países africanos, Moçambique, Malawi, República Centro-Africana. Então o Brasil é realmente campeão de concentração de renda no topo, e essa proposta que está se delineando agora, de quem ganha mais de R$50 mil por mês, começar a pagar pelo menos 10% de imposto de renda, eu acho que é um pequeno passo, é um passo polêmico, mas é um pequeno passo para a gente reduzir essas diferenças, porque quando a gente olha também a comparação com outros países, a gente vê que, de fato, quem ganha muito no Brasil acaba não pagando tanto imposto de renda quanto quem ganha menos. Eu acho que essa é uma questão que o ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, tentou tratar e agora está voltando de novo. A saída é mudar a tributação, Pedro, na tua visão, para responder também um pouco da pergunta do PG, uma das saídas, né? Porque acho que se tivesse solução mágica, a gente já... Alguém teria feito, imagina. O tributo sobre o consumo é muito alto no Brasil, né? Muito alto. Com certeza. A expectativa é que melhore a redução da tributação no consumo, né, nos produtos nos próximos anos com a reforma tributária que está sendo regulamentada, que já foi aprovada, mas tem essa questão completa da tributação da renda, né? A gente tem pessoas que ganham mais do que 300 mil, 400 mil reais por mês pagando 4% de imposto de renda, é muito pouco. Então, acho que essa discussão de fechar todos os ralos que permite que as pessoas legalmente paguem menos impostos é uma questão, no mínimo, moralizante, né, do ponto de vista ético, e quem sabe em algum outro momento ajude a reduzir a desigualdade de uma forma mais significativa, como outros países conseguiram.